E nestas observações eu dei a você a primeira demonstração do ponto. Todo cambalear é de nossa própria incredulidade. Segundo, a experiência que temos das poderosas obras de Deus para o cumprimento de todas suas promessas ilumina isso. Descobrimos que é verdade que, uma vez engajado, ele certamente passará para a questão designada. Embora o mantenha na disposição de seu poder e sabedoria ao máximo, teu arco foi feito completamente nu, de acordo com os juramentos das tribos tua palavra. Abacuque 3, versículo 9. Se o juramento de Deus for feito e sua palavra comprometida, ele certamente o cumprirá, embora lhe custe a confecção de seu arco totalmente nu, a manifestação de seu poder ao máximo. É verdade que ninguém esperou em Deus pelo cumprimento de uma promessa, mas ele encontrou muitas dificuldades entre a palavra e a coisa. Assim foi com Abraão no negócio de um filho, e assim com Davi na questão de um reino. Deus fará com que suas misericórdias prometidas caiam como orvalho sobre a terra enriquecida e ofegante, ou como a sombra que de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías 22, versículo 2. Muito bem-vindo ao viajante que teve o sol batendo em sua cabeça, que em sua viagem durante todo o dia. Sião é uma coroa de glória nas mãos do Senhor, como diadema real nas mãos de seu Deus. As pedras preciosas de um diadema devem ser cortadas e polidas antes de serem gastadas em beleza e glória. Muitas vezes, Deus terá que as preciosas pedras vivas de Sião tenham muitos cortes afiados, antes que eles sejam totalmente fixados em seu diadema. Mas no final, quaisquer que seja um obstáculo no caminho, a promessa ainda operou sua passagem. Como o rio, enquanto é interrompido por uma represa, ainda está subindo cada vez mais, ganhando cada vez mais força, até que pressiona tudo à sua frente e obtém um curso livre para o local designado. Toda vez que a oposição se opõe ao cumprimento da promessa e assim parece impedi-la por um tempo, ela ganha mais poder, até que chegue a hora marcada e então a promessa impõe tudo antes dela e obter curso livre para o local indicado. Se houver alguma coisa imaginável da qual não tivéssemos experimentado que havia sido conquistada, para abrir uma porta para o cumprimento de toda a palavra de Deus, poderíamos, quanto à apreensão dessa coisa, cambalear de algum outro princípio que não o da incredulidade. O que há no céu ou na terra, senão Deus e seus espíritos ministradores que não resistiu, uma vez ou outra, à sua maior oposição, para frustrar a palavra em que alguns dos santos de Deus colocaram sua confiança? Demônios em suas tentações, iscas, sutilezas, acusações, oposições, homens em seus conselhos, raciocínios, invenções, interesses, domínios, combinações, exércitos, multidões e o máximo de seus esforços, toda a estrutura da natureza, em seu curso institutivo e primitivo, fogo, água, dia, noite, idade, doença, morte, todos em seus cursos lutaram contra o cumprimento das promessas. E o que eles obtiveram com todas suas contendas? Todos decepcionados, frustrados, que voltaram atrás, mudaram e serviram apenas para tornar a misericórdia da promessa mais amável e gloriosa. Eu gostaria de ilustrar esta demonstração com um exemplo, que o poder onipotente e conquistador que está na promessa, estabelecendo todos os cambaleantes em sua própria base de incredulidade, pode ser o mais evidente. Eu poderia mencionar aqui Abraão, com todas as dificuldades e aparentes impossibilidades pelas quais a promessa a ele passou e lançou por terra. A misericórdia dela por fim surgindo da sepultura, pois ele recebeu seu filho dentre os mortos, em uma figura. Ou posso falar de José, Moisés ou Davi, mas prefiro escolher um precedente entre as obras de Deus nos dias em que vivemos, e em um negócio a respeito no qual podemos estabelecer nosso Ebenezer e dizer: até aqui Deus tem sido um ajudador. Veja o caso da Irlanda, o envolvimento do grande Deus de vinganças contra assassinato e traição, o interesse do Senhor Jesus Cristo, seu reino contra o homem do pecado. Forneceu ao agente funerário múltiplas promessas de levá-los a um resultado
desejado e abençoado. Dê agora uma breve visão de algumas montanhas de oposição que estão no caminho contra qualquer sucesso naquele lugar. E ouça o Senhor dizendo a cada um deles: Quem és tu, ó grande monte? Diante do meu povo serás feita uma planície. Zacarias capítulo 4, versículo 7. Sem mencionar os esforços e lutas de dois tipos de pessoas no ventre desta nação, obstruindo totalmente por muito tempo a realização de qualquer libertação para a Islândia, nem ainda aquela poderosa montanha que alguns denominaram erroneamente um nível, que pensou de imediato ter traçado uma porta eterna para aquela expedição. Proporei alguns pontos dos muitos que o assistiram. Primeiro, o silêncio que esteve no céu por meia hora quanto a este assunto. O grande cessarão de orações nos céus de muitas igrejas. Não houve uma pequena montanha no caminho da promessa. Quando Deus fará o bem a Sião, Ele exige que seus lembradores não lhe deem descanso até que Ele o faça. E, no entanto, às vezes no final de suas súplicas dá-lhe uma resposta por coisa terrível. Ele, às vezes, se cala para as orações de seu povo, conforme o Salmo verso 28. E não é então a concessão rara quando seu povo se cala quanto às orações? De quantas congregações nesta nação as orações, lágrimas e súplicas para a realização da obra de Deus na Irlanda podem ser escritas com linhas vazias? Que silêncio tem havido no céu de muitas igrejas nesta última hora? Quantos que começaram com o Senhor nesta obra nunca sacrificaram no altar de Jeová em si? Nem considere que o Senhor jurou ter guerra com os amalequitas que existem de geração em geração, conforme Êxodo capítulo 17, versículo 15 ao 16. Esqueceram-se de que a Irlanda foi a primeira das nações que esperou o sangue do povo de Deus, e, portanto, desejando entrar em seu descanso, o seu fim último será perecer para sempre. Números 24, versículo 20. Muitos estão tão irados quanto Jonas, não porque a Babilônia foi poupada, mas porque ela não foi poupada. Isso não foi apresentado como uma montanha? O que você fará agora quando tal, este e aqueles homens, deste ou daquele grupo, olhar para você como a grama nos telhados que seca antes de crescer, com que o sagrado não enche a mão, nem o que ata fez ao seu seio? Isso não quer dizer: a bênção do Senhor esteja com vocês, nós te abençoamos em nome do Senhor. Mas agora, deve a falta de fé dos homens tornar a fé de Deus sem efeito? O reino de Cristo sofrerá porque alguns dos que são deles, seja por sabedoria carnal, seja por loucura espiritual, se recusam a sair em sua ajuda contra os poderosos? Não, sem dúvida, o Senhor vê isso e isso o desagrada. Ele vê que não há homem e se pergunta se não há intercessor. Até se maravilha por não haver mais súplica a esse respeito. Portanto, seu próprio braço trouxe a salvação para ele, e sua própria justiça o sustentou. Ele vestiu a justiça como uma couraça e um capacete de salvação sobre sua cabeça. Ele vestiu as vestes de vingança como a roupa, e vestiu-se de zelo como manto. De acordo com suas ações, assim ele retribuirá. Fúria aos seus adversários, recompensa aos seus inimigos, às ilhas dará recompensa. Isaías 15, versículo 15 ao 18. A falta de oração de alguns homens não impedirá o cumprimento das promessas. Segundo, nossos próprios conselhos e recomendações muitas vezes atrapalham as promessas que trazem. Esta não é um momento nem um lugar para narrações. Portanto, direi apenas a isso em geral, que se os conselhos mais seletos e racionais do exército não tivessem sido influenciados pela providência de Deus, com toda a probabilidade seus negócios teriam retrocedido mais de 10 graus em relação à condição em que estão. Terceiro ponto. A oposição visível do inimigo combinado naquela nação parecia, quanto à nossa força, invencível. O homem sábio nos diz: um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. A Islândia tinha um cordão quintuplo para formar laços fortes para Sião, torcidos juntos. Nunca, penso eu, interesses tão diferentes se apoiaram para alcançar um fim comum. Aquele que encontrou o leão, a raposa e o burro viajando juntos, perguntou-se se para onde esses companheiros incompatíveis
desviaram seu curso. Nem sua maravilha cessou quando soube que eles estiveram indo em peregrinação em um negócio de devoção. Aqueles que deveriam enfrentar protestantes pactados, juraram na presença do grande Deus estripar o papado e a prelásia, como os escoceses, outros que se consideravam sobre vínculo não menos sagrado para a manutenção de prelados, livros de serviço e afins, como todo o grupo de adeptos, juntou-se ao grande número que por 8 anos juntos selou seus votos à religião romana, com nosso sangue e o deles, acrescentando a eles aqueles que estavam profundamente revoltados para cima e para baixo, conforme seus próprios interesses, como alguns em Munster, todos fechando com aquela parte que eles mesmos trabalharam para tornar os mais odiosos e execráveis, como os mais contaminados com sangue inocente. Eles, eu digo, deveria ver todos estes, após 7 anos de conflito mútuo, impondo suas mãos no sangue um do outro, manchar junto por um caminho, não pode deixar de se maravilhar, para onde eles deveriam viajar, juntos de maneira tão amigável. Tampouco, certamente, sua admiração diminuiria quando ele ouvisse que a primeira coisa que eles pretendiam e concordaram era cobrir o sangue inocente de 41 anos, 1641, contrário à promessa. Eis que o Senhor sai de seu lugar para punir os habitantes da terra por sua iniquidade. A terra também revelará seu sangue, e não mais cobrirá seus mortos. Isaías capítulo 16, versículo 21. E em seguida, estabelecer a religião católica ao reino de Babel, em toda a nação em oposição à verdade engajada, e em nossos dias, poder visivelmente manifestado do Senhor Jesus, com diversas coisas semelhantes, contrárias à sua ciência e consciência, seu convênio e luz, sim, a confiança e honestidade da maioria dos principais líderes deles. Agora, como pode a promessa ficar no caminho desta hidra? O que diz esta oposição combinada? Primeiro, porque em primeiro lugar, diz o Senhor, ainda que as mãos se unam, os ímpios não ficarão impunes. Provérbios 12, versículo 21. Sua cobertura deve ser muito curta e estreita para esconder o sangue que Deus terá revelado. Segundo ponto, em seguida, embora eles deem seu poder à besta e lutem contra o cordeiro, consentindo nisso que não concordam em mais nada no mundo, ainda assim serão despedaçados. Ainda que se associem, serão despedaçados. Se Rezim, o filho de Remalia, Síria e Efraim, antigos adversários, se unem para uma nova inimizade contra Judá, se a aliança e presalha, papado e traição, sangue e inocência, se unem para ficar de mãos dadas o caminho da promessa, ainda assim não me juntarei a eles, diz o Senhor. Embora todos tenham sido preservados distintamente em seus vários interesses por 7 anos, em seus conflitos mútuos, para que pudessem ser flagelos um para o outro, ainda assim, se eles se fecharem para impedir o engajamento da promessa de Deus, eles não participarão. Por quais meios Deus operou poderosa e eficazmente, misturando loucura com seus conselhos, colocando medo, terror e espanto em todos os seus empreendimentos, para levar a cabo seu próprio propósito. Eu poderia facilmente dar exemplos consideráveis. Aquilo que foi falado em geral pode ser suficiente para nos fundamentar nisso, que enquanto estamos no caminho de Deus, todo cambalear na questão é de incredulidade. Uso 1. Meu primeiro uso será como temporal, pois eles também, como eu disse a você, estão sobre a promessa de não serem escalonados com as limitações antes mencionadas. Aprenda, portanto, a viver mais pela fé em todos seus atos, creia e você será estabelecido. Eu tenho, nos dias de minha peregrinação, visto este mal sobre o sol. Muitos professantes do Evangelho convocados para atos públicos fizeram de seu grande objetivo administrar todos os seus negócios com sabedoria política. Como os homens do resíduo das nações, viver pela fé nas promessas pareceu-lhe uma coisa muito baixa para a condição e emprego em que estão agora. Agora eles devem tramar, inventar e planejar, estabelecer princípios de sabedoria carnal a serem perseguidos ao máximo. E qual é o rezo tem sido o resultado de tais empreendimentos? Primeiro, o poder da religião foi totalmente devorado por aquela besta magra, faminta
insatisfeita da política carnal. Não há sinais de que alguma vez esteve em seus seios. A conformidade com Cristo nas graças do Evangelho é considerada uma coisa mesquinha e desprezível. Alguns deles caíram no ateísmo absoluto, a maioria deles na conformidade miserável nas coisas de Deus. Em segundo lugar, suas tramas e empreendimentos geralmente se mostraram timpanos e sem nascimento. Irritação e decepção têm sido a parte do resíduo de seus dias. Deixar de se apoiar no Senhor e se esforçar para ser sábio em nossas ações, como os homens do mundo, fez mais Roboãos do que qualquer outra coisa nesta geração. O que está agora no fundo de tudo isso? Apenas cambaleando na promessa através da incredulidade. Fundação surpreendente? Quando Deus não responde a Saul, ele vai para o diabo. Quando a promessa não nos sustenta, vamos para a política carnal. Nem pode ser de outra forma. Homens noivos, encontrando uma maneira de desapontá-los, logo se dirigem a outra. Se os homens começarem a vacilar com a promessa e a concluir seus temores que ela não será cumprida, que a fonte cessará, eles não podem deixar de pensar que é hora de cavar cisternas para si mesmo. Quando Davi disse que um dia perecerá pelas mãos de Saul, independentemente do que Deus tenha dito em contrário, seu próximo conselho é: deixe-me ir para os seus filisteus. E que sucesso ele teve nesse empreendimento, você já sabe. Os desvios políticos da pura dependência da promessa sempre arrastam atrás de si um longo tempo de complicações. Permita-me dar uma palavra de cautela contra uma ou duas coisas que os homens, cambaleando nas promessas por incredulidade, geralmente fazem em sua sabedoria carnal, para a bússola de coisas visáveis, para que não possam ser encontrados em sua honrosa assembleia. Primeiro, preste atenção a uma variedade de gerenciamento de religião, das coisas de Deus sem proveito, da atual postura e condição de sua alfalfa. As coisas de Cristo devem ser como o molho de José, ao qual todos os outros devem se curvar. Quando eles são forçados a se escolher, se curva e assumir um semblante lisonjeiro para atrair qualquer tipo de homem para o seu interesse, eles não são mais as coisas de Cristo. Eu gostaria que não fosse muito evidente anteriormente que homens envolvidos em seus negócios, desfrutando de autoridade, têm com toda diligência perseguido tal e tal aparência de religião. Não que eles próprios fossem tão apaixonadamente afetados por isso, mas apenas para a satisfação de alguns nisso, cuja assistência e obediência eles precisavam para outras coisas. Não deixe que as coisas de Deus sejam mais misturadas com raciocínios carnais. Suas verdades são todas eternas e imutáveis. Dê a eles de uma vez a soberania de suas almas, e não tenha o menor pensamento fazê-los se curvar para servir a seus próprios fins, embora bons e justos. Não pense em obter a promessa como Jacó, representando-se nas coisas de Deus por algo diferente de você. Segundo, não esconda nenhuma verdade de Deus quanto ao meio de manifestação que lhe foi confiado, por medo de que isso se mostre prejudicial aos seus negócios. Essa influência e assinatura de seu poder que é devida a qualquer verdade de Deus não seja retida por raciocínio carnais. Eu poderia extrair ainda mais essas coisas semelhantes. O aviso é para viver na fé dessa promessa, que certamente será estabelecida, sem se desviar para caminhos tortuosos e desnecessários. Em segundo lugar, seja fiel em fazer toda a obra de Deus na qual você está engajado, assim como Ele é fiel em realizar todas as suas obras nas quais Ele está engajado. Sua obra na qual Deus está envolvido é a sua segurança e a proteção. A obra de Deus na qual você está engajado é a propagação do reino de Cristo e o estabelecimento do perdão do Evangelho. Na medida que você encontrar Deus continuando com seu trabalho, continue com Ele. Como é que Jesus Cristo está na Irlanda apenas como um leão manchado, todas as suas vestes com o sangue de seus inimigos, e ninguém para segurá-lo como cordeiro aspergido, com seu próprio sangue para seus amigos? É a soberania e o interesse da Inglaterra que devem ser negociados ali? De minha parte, não vejo mais nada no mistério dessas coisas, mas posso regozijar-me de todo o coração que com o sangue inocente sendo expiado, os irlandeses possam desfrutar da Irlanda enquanto durar a lua, para que Jesus Cristo possa possuir os irlandeses,
Mas Deus, tendo permitido que aqueles vassalos jurados do homem do pecado invadissem tais modos de vilânia, que os tornassem odiosos até a vingança, sobre tais regras de governo, entre os homens que ele designou, não há, portanto, nada a fazer, senão dar um cálice de sangue nas mãos deles? Sem dúvida, a maneira pela qual Deus trará os seguidores da besta para condenar a destruição por toda a sua inimizade ao Senhor Jesus, será permitido que eles corram para tais práticas contra os homens que os exponham justamente à vingança, de acordo com os princípios reconhecidos entre os filhos dos homens. Mas isso é tudo? Ele não tem outro objetivo? Não é tudo isso para abrir caminho para o Senhor Jesus tomar posse de sua herança, há muito já prometida? E vamos parar na primeira parte? Isso é lidar com justiça com o Senhor Jesus? Chamá-lo para a batalha e em seguida afastar sua coroa? Deus tem sido fiel em fazer grandes coisas por você. Seja fiel neste. Faça o máximo pela pregação do Evangelho na Irlanda. Permita-me acrescentar alguns motivos a esse dever. Primeiro, eles querem isso. Não há desejo como os deles que desejam o Evangelho. Eu gostaria que houvesse no momento um pregador do Evangelho para cada cidade morada na possessão inglesa na Irlanda. A terra lamenta e o povo perece por falta de conhecimento. Muitos correm de um lado para o outro, mas com outros desígnios conhecimento não é aumentado. Segundo ponto, eles são sensíveis aos seus desejos e clamam por suprimento. As lágrimas e os gritos dos habitantes de Dublin, após as manifestações de Cristo, estão sempre em minha visão. Se eles estivessem no escuro e gostassem disso, algo poderia fechar uma porta nas entranhas de nossa compaixão. Mas eles clamam de sua escuridão, estão prontos para seguir qualquer um, para ter uma vela. Se a ausência do Evangelho não move nossos corações, espera-se que seus gritos importunos perturbem nosso descanso e obtenham ajuda como um mendigo pode esmola. Terceiro, sedutores e blasfemos não querer semear o joio, que aqueles campos cultivados receberão se não houver nenhuma para lançar semente da palavra. Alguns já chegaram lá sem chamado, sem emprego para nenhum outro fim, mas apenas para se vangloriar de ser Deus, como fizeram nas ruas abertas com orgulho detestável, ateísmo e loucura. De modo que, como a Irlanda era até então chamada por alguns em questões civis de um aparato de falidos, devido ao grande número de pessoas com propriedades desfeitas que foram para lá, então, sem dúvida, na religião isso se mostrará um efeito de opiniões monstruosas, enormes e contraditórias, se o trabalho de pregar a palavra da verdade e da sobriedade não for realizado. Se este for o resultado de seus empreendimentos atuais, será aceitável você pensar para o Senhor Jesus. Primeiro, será para sua honra que as pessoas que ele buscou para si com a mão tão alta deveriam, na própria entrada de sua posse, serem fermentadas com aquelas noções elevadas e celestiais que têm um campo aberto e experimentado, tendências a práticas terrenas carnais e monturo? Segundo, será para o crédito e a honra de sua profissão do Evangelho que tal violação esteja sobre suas mãos, que deveria ser como se fosse por seus meios? Não será uma espada, uma flecha e uma marreta nas mãos de seus observadores? Quem pode suportar o justo escândalo que resultaria? Escândalos para os magistrados, escândalos para os ministros desta geração, ao negligenciar tal oportunidade de avançar o Evangelho, dormir o dia todo enquanto outros semeiam o joio? Terceiro, onde estará o esperado, o consolo esperado deste grande assunto, quando o testemunho e a promessa da presença peculiar de Cristo entre nós sobre tal questão estiverem faltando? O que então devemos fazer? Essa coisa é frequentemente falada, raramente levada a qualquer fim. Primeiro, rezar. Rogai ao Senhor da messe que mande, que empurre trabalhadores para a sua mercê. Os trabalhadores estão prontos para dizer: há um leão no caminho, dificuldades a serem enfrentadas. E para alguns homens é difícil ver um caminho de Deus em meio às dificuldades. Quando se apenas se vestisse com algumas vantagens carnais, quão aparente é para eles. Eles podem vê-lo através de um pequeno recanto. Seja sincero. Então, com o mestre desses trabalhadores, em cujas mãos estão sua vida e respiração, todos os seus caminhos para que eles os constranja poderosamente,
a estarem dispostos a entrar no campo que estão brancos para a colheita. Terceiro, que alguns sejam designados para considerar isso e ouvir que propostas sóbrias podem ser feitas por qualquer um cujo coração Deus desperte para uma obra tão boa. Esta, eu digo, é uma obra em que Deus espera a fidelidade de você. Não vacile em suas promessas nem em seu próprio dever. No entanto, por todos os meios possíveis deste negócio, tenho me esforçado para libertar minha própria alma. Mais uma vez, para esta fé deixe-me incentivá-lo a outra obra de amor, e isso em nome de muitas pobres criaturas que perecem, que desejam todas as coisas necessárias para o sustento da vida. Pobres crianças órfãs, que jazem mendigando, morrendo de fome, apodrecendo nas ruas e não encontram alívio. Sim, pessoas de qualidade que perderam seus parentes mais queridos em seu serviço, procurando pão e não encontrando. Oh, que alguns pensamentos disso também possam ser seriamente comprometidos com aqueles que cuidarão do Evangelho. Uso 3. Desejo que agora fazem uma aplicação mais particular da doutrina, quanto às coisas puramente espirituais. Até que você saiba como acreditar por suas próprias almas, você dificilmente saberá como acreditar por uma nação. Que isso então nos ensine a colocar o fardo e os problemas de nossas vidas sobre o ombro direito. Em nossas hesitações, nossas dúvidas, nossas disputas, estamos aptos a atribuir esta e aquela razão, quando a única razão de fato é nossa incredulidade. Se não fosse por tal causa ou tal, eu poderia acreditar, isto é, se não houvesse necessidade de fé. Isto é, a fé deve remover as montanhas que estão no caminho, e então tudo ficará claro. Não é a grandeza do pecado, nem a persistência no pecado, nem a reincidência no pecado, que é a verdadeira causa do teu abalo. O que quer que você pretenda, mas apenas a tua incredulidade, aquela raiz de amargura que brota e te incomoda. Não é a distância entre a terra e o sol, nem o fato de o sol se afastar, que torna o dia escuro e sombrio, mas a interposição de nuvens e exalações vaporosas. Nem a tua alma está além do alcance da promessa, nem Deus se retira, mas os vapores do teu coração carnal incrédulo te obscurecem. Dize de um lugar, Cristo não poderia fazer tão grande obra ali. Por que não? Por falta de poder nele? De jeito nenhum, mas apenas por falta de fé neles. Foi por causa da incredulidade deles. A promessa não pode fazer grande obra em seu coração para humilhá-lo, perdoá-lo e acalmá-lo. É por falta de plenitude e verdade nisso? De jeito nenhum, mas apenas por falta de fé em ti. Isso evita que os homens se queixem que, se não fossem por tais coisas, eles poderiam acreditar quando é a incredulidade deles que lança esses obstáculos no caminho. Como se um homem lançasse pregos e pedras afiadas à sua maneira e dissesse, na verdade, eu poderia correr. Não fosse por aqueles pregos e pedras quando ele continua a lançá-los lá. Você poderia acreditar, não fosse por essas dúvidas e dificuldades, essas perplexidades surpreendentes, quando infelizmente eles são todos de sua incredulidade. Aplicação 4. Veja a pecaminosidade de todas aquelas dúvidas e perplexidades surpreendentes, com as quais muitas pobres almas têm quase todos os seus pensamentos ocupados. Tal é a raiz, tal é o fruto. Se a árvore formar, o fruto também será. Os homens não colhem uvas da amoreira. Qual é a raiz que dá esses frutos de cambalear? Não é a raiz maligna da incredulidade? Pode algum bem vir daí? Não são todos os riachos da mesma natureza, com a fonte? Se isso for amargo, eles podem ser doces? Se o corpo estiver cheio de veneno, os ramos também não terão veneno? Certamente, se a mãe é a boca do inferno, as filhas cambaleantes não são as portas do céu. Do pecado da incredulidade não falarei muito agora. É, em suma, a oposição universal da alma a Deus. Todos os outros pecados surgem contra uma coisa ou outra de sua vontade revelada. Somente a incredulidade se coloca em contradição direta com todos aqueles que é conhecido. Portanto, o peso da condenação no Evangelho é constantemente colocado sobre esse pecado. Aquele que não crê sobre ele permanece à ira de Deus. Ele será condenado. Agora, como cada gota de água no mar retém a sanidade de todo,
Assim, toda dúvida desconcertante, que é uma questão dessa incredulidade, tem em si o desagrado para Deus que está no todo. Além disso, para lhe dar um pouco de luz sobre a aceitação que nossos pensamentos surpreendentes encontram com o Senhor, de acordo com o que deve ser nossa estima por tudo que há em nós, observe que, primeiro, eles o entristecem, segundo, eles o provocam e terceiro, eles o desonram. Primeiro, tal quadro entristece o Senhor. Nada pressiona mais o amor verdadeiro do que ter uma aparência de suspeita. Cristo vem a Pedro e pergunta: Simão, filho de Jonas, ama-me? João capítulo 21, versículo 15. Pedro parece feliz com a oportunidade de confessar a ele e seu amor por ele, a quem havia negado há pouco tempo, e responde prontamente: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas quando Cristo vem com a mesma pergunta repetidas vezes, o Espírito Santo nos diz: Pedro se entristece porque ele disse pela terceira vez: Tu me amas? Pedro ficou extremamente preocupado com o fato de seu amor estar sobre tantos questionamentos que ele sabia serem sinceros. O amor de Cristo pelos seus está infinitamente além do amor dos seus por ele. Todas as nossas dúvidas não passam de questionamentos do seu amor. Clamamos, Senhor Jesus, tu nos amas? E novamente, Senhor Jesus, ama-nos, e isso com corações e pensamentos desconfiados, que não é e não pode ser. Falando dos judeus incrédulos, o Espírito Santo nos diz que Jesus se contristou com a dureza de seus corações, conforme Marcos capítulo 3, verso 5. E como lhe é amargo na raiz, assim também no fruto. Nossas hesitações e debates, quando temos uma palavra de promessa, são a tristeza para o seu Espírito Santo, como o retorno mais cruel que podemos fazer ao seu amor. Segundo ponto, provocar ele. Como pode ser isso, diz Zacarias, que eu deveria ter um filho? Assim será, diz o Senhor, e tu mesmo para o teu questionamento serás um sinal disso. Serás mudo e não falarás. Lucas 1, versículo 20. Sua dúvida era uma provocação, e nosso Salvador expressa nada menos naquela amarga reprovação a seus discípulos sobre sua vacilação. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando devo tolerar você? Mateus 17:17. Isto é, neste quadro incrédulos, as pobres almas tendem a admirar a paciência de Deus em outros assuntos, que ele as poupou em tais e tais pecados e em tais e tais momentos de perigo, mas sua extrema paciência para com eles em seu raciocínio carnal e objeções carnais contra a crença, isso eles não admiram. Não, geralmente eles pensam que deveria ser assim. Deus não os teria um passo adiante. Não, eles poderiam ser mais firmes em acreditar, como supõe que isso permaneça com a boa vontade de Deus, quando tudo isso, enquanto este quadro de todos os outros, é a maior provocação ao Senhor. Ele nunca excede mais tolerância do que sobre esse tipo de incredulidade. Quando os espias foram a Canaã, viram a terra e trouxeram o bom fruto dela. Então, para lamentar, depois para questionar se Deus os traria para dentro delas ou não. Isso fez com que o Senhor jurasse em sua ira para que não entrem em seu descanso. Quando Deus trouxe os homens para as fronteiras do céu, descobriu para eles as riquezas e a excelência de sua graça, permitiu que eles entrassem como espiões no reino da glória, então caírem em espanto, quer ele pretenda uma entrada ou não. É isso que penso sobre ele. O mesmo pode ser dito de todas as misericórdias e libertações prometidas, que isso é uma provocação. O Senhor testificou abundantemente na medida em que muitas vezes arrebatou doces bocados da boca dos homens e desviou o fluxo de misericórdia quando estavam prontos para fluir sobre eles. Se, diz ele, não quereis crer, certamente não sereis estabelecidos. Isaías capítulo 8, versículo 9. A própria misericórdia, mas agora prometida, em relação à sua libertação será retida. Ó, não pare o sucesso da Irlanda pela incredulidade. Terceiro ponto, desonrar a Deus. No final deste versículo é dito que Abraão era forte na fé, dando glória a Deus. Está estabelecido em crer é dar a Deus a maior glória possível. Todo pensamento desconcertante que surge desta raiz de incredulidade rouba a glória de Deus. Primeiro, isso rouba da glória de sua verdade. Aquele que não crê o faz mentiroso porque ele não acredita em seu registro. 1 João capítulo 5, versículo 10.
Deixe os homens fingirem o que quiserem, como a maioria finge. No fim, damos pretensões ilusórias para a nossa incredulidade. O fundo de tudo é o questionamento da verdade de Deus em nossos falsos corações. Segundo, roubar-lhe a glória de sua fidelidade no cumprimento de suas promessas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. 1 João 1, versículo 9. Ele envolveu sua fidelidade neste negócio de perdão de iniquidades. Aquele a quem pertence o direito, questionando isso, questiona a fidelidade de Deus. Terceiro, isso rouba da sua glória e de sua graça. Em uma palavra, se um homem decidir se colocar em uma oposição universal a Deus, ele não pode pensar em uma maneira mais complacente do que esta. Este, então, é o fruto, esta é a vantagem de todo o nosso espanto. Roubamos a glória de Deus e as misericórdias de nossas próprias almas. Ponto 5. Envergonhe-se e humilhe-se por causa de todas suas vacilações diante das promessas de Deus, com todos os seus raciocínios carnais e invenções carnais resultantes disso. Na maioria das vezes, vivemos de sucessos, não de promessas. A menos que vejamos e sintamos as marcas da vitória, não acreditaremos. O compromisso de Deus é quase totalmente esquecido em nossos assuntos. Viajamos sem Cristo como sua mãe. Supomos que ele esteja apenas no meio da multidão, mas devemos voltar para procurá-lo. Onde o deixamos, ou nossa jornada será inútil. Quando Jó, depois de todas as suas queixas, viu o fim do Senhor, ele clama: agora me abomino no pó e na cinza. Vocês têm visto o fim do Senhor em muitas de suas promessas. Ó, que prevaleça para fazê-los se abominarem no pó e nas cinzas. Por todos os seus inimigos e os seus medos carnais e raciocínios corruptos sobre suas vacilações. Quando Davi desfrutou de sua misericórdia prometida, ele se envergonhou especialmente por cada pensamento de incredulidade que teve enquanto esperava por isso. Eu disse, na minha pressa, que todos os homens eram mentirosos, diz ele, e agora ele é humilhado por isso. E isso é ser grato e esquecer nossos pensamentos provocadores de incredulidade quando a misericórdia é desfrutada? O Senhor colocou em seus espíritos e permitiu que ele recebesse sua devida manifestação. Primeiro, se houver algum conselho, desígnio ou artifício em andamento entre nós, que se baseie em nossa hesitação diante da promessa sobre a qual estamos, ó, que sejam instantaneamente lançados no chão. Que ninguém seja tão tolo a ponto de supor que a incredulidade será um fundamento para habitações tranquilas. Você tenha o cuidado de evitar todas as maneiras que possam desonrá-lo como governantes de uma nação tão grande. Ó, tenha muito mais cuidado com as coisas que irão desonrá-lo como crente. Esse é o seu maior título. Esse é o seu maior privilégio. Pesquise seus próprios pensamentos, e se qualquer artifício, qualquer conformidade for encontrado brotando, cuja semente foi semeada cambaleando na promessa, enraize e os expulse antes que seja tarde demais. Segundo, envolva seus corações contra todas essas formas para o futuro. Diga a Deus, quão fiel és tu em todos os seus caminhos, quão capaz de realizar todas as tuas promessas, como estabeleceste a tua palavra no céu e na terra. Quem não colocaria sua confiança em ti? Desejamos nos envergonhar de admitir em nossos corações o menor vacilante diante da estabilidade de tua palavra. Terceiro, haja como homens de fundamentos em coisas inabaláveis, que não são movidos pela maioria das oposições aparentes. Aquele que crê não se apressará. Não seja precipitado em suas resoluções, em qualquer angústia. Espera pelo cumprimento da visão, pois ela virá. Enquanto você estiver no caminho de Deus e fizer a obra de Deus, não deixe que seus desejos sejam apressados demais depois de aparecerem reforços e assistência. De onde é que existe entre nós tantos válidos após a obediência deste, ou daquele grupo de filhos dos homens? Talvez se orgulhando de nossas ações por incredulidade, como proclamaremos que sem tal e tal não podemos ser protegidos nas coisas de Deus? Deixe-nos, eu imploro a você, viver acima daquelas coisas que são indignas do grande nome que é invocado sobre nós. Ó, que essas e outras maneiras possamos manifestar nossa autocondenação e aversão por toda aquela desconfiança e vacilação na palavra de Deus.
que, decorrente da incredulidade, teve problemas tão deploráveis em todos os nossos conselhos e empreendimentos.